Bom, aí depois a gente, depois desse grupo que iniciou aquelas primeiras páginas aqui no jornal, eu me formei, e aí eu continuei trabalhando nessa empresa, mas resolvi entrar no mestrado logo em seguida. Eu já era um pouquinho mais velho quando entrei na faculdade e resolvi emendar as coisas todas, emendar mestrado, emendar doutorado, e eu emendei mestrado. E aí, com isso também, é um alerta que o pessoal da PUC aqui e me convidaram para voltar como professor. Então, 6 meses depois que me formei, já voltei como professor, né? E agora, faço as contas aí, agora, março, completei 20 anos que eu entrei numa sala de aula. Então, há 20 anos que eu estou dando aula aqui na PUC, né? Passa bem rápido. Mas 20 anos também que começou essa revolução. Eu sou exatamente dessa geração, eu sou filho desse começo da internet, né? E voltei então, fiz o meu mestrado aqui. Meu mestrado era sobre convergência de mídia no final da década de 90. Então, uma época que as pessoas não estavam falando ainda muito de convergência, eu tentei entender um pouco o que era convergência, porque eu achava que aquilo ali seria um dos maiores potenciais para a gente poder revolucionar a internet como mídia, né? Seria um dos pontos mais diferentes que a gente teria para poder entender essa nova mídia e as novas potencialidades. E aí tentei traçar vários tipos de parâmetros ali para entender convergência de mídias, né, no meu mestrado. E depois acho que tive uma boa sorte assim, por ter postado esse termo, porque foi um termo que acabou sendo muito usado e foi um conceito que foi muito usado e popularizado depois por caras como Jenkins e tudo mais, que popularizaram bem o termo e o conceito, né? E realmente se tornou um conceito bem importante. Então, acho que tive sorte de ter esse foco no mestrado ali, né? E depois do doutorado, foi começo dos anos 2000, foi 2001, por aí, eu estava tentando entender como seria o próximo passo da internet, né? Poxa, o que a gente está vendo agora que seria um outro momento? Como é que a gente poderia entender um outro momento da rede, né? E aí eu comecei a tentar entender um pouquinho também, tentar compreender como é que aconteceu com outras mídias, né? E a mídia que me inspirou muito foi o rádio, porque o rádio, quando ele se tornou móvel, né, ali na década de 50, quando ele começou a disputar espaço com a TV, era TV para um lado, rádio para o outro, assim, e os profissionais estavam migrando de um lado para o outro, o rádio teve que se reinventar. E uma das reinvenções foi o rádio se tornar portátil, né? Com a invenção do transistor, o rádio se tornou portátil, então foi para os estádios, foi para as casas das pessoas, foi para nas casas, andando nas casas, né? Porque antes era uma caixa grande, estática nas casas das pessoas, e as pessoas começaram a usar esse meio nas ruas, né? E revolucionou completamente a forma de a gente pensar o rádio, de usar o rádio como meio de comunicação, né? E aí eu fiquei imaginando justamente como seria com a internet, né? Puxa, quando a gente conseguir tirar os fios azuis ali, aqueles fios de conexão internet, e conseguir tirar os computadores da tomada e conseguir levar esses computadores para outros lugares, e quando esses computadores se tornarem pequenos, né, e que a gente puder botar esses computadores no bolso, como vai ser essa internet? Né? O que vai ser essa internet? O que será esse novo momento da rede? Né? E aí eu comecei a tentar estudar isso, né? E comecei a me propor a estudar essa ideia da internet móvel antes das coisas acontecerem. Então era muito difícil porque eu não tinha exemplos para dar, né? Foi uma tese muito em cima de potencialidades. Olha, pode ser isso, pode acontecer aquilo. Eu tentava traçar possibilidades de formatos, de formas, de dinâmicas, como ia acontecer num futuro próximo, né? Aí eu defendi minha tese em 2005 e em 2007, 2 anos depois, entrou o iPhone e começou a estourar tudo e o resto é história, né? Em 10 anos a gente migrou completamente, a internet hoje passou muito mais para ser móvel do que ser fixa, serviços novos nasceram, empresas novas nasceram, e a gente tem milhões de pessoas conectadas via internet móvel. Então, de novo, assim como no mestrado, eu acho que eu acabei acertando no alvo assim, do meu tema, no doutorado, acho que acabei acertando também no alvo do meu tema. Né?
e acabou sendo super útil para toda a minha carreira depois de pesquisador. E aí, como eu tinha feito o mestrado e o doutorado na PUC, eu tinha que, na época eu estava me pedindo, porque eu sempre que estava cobrando, a saída para um outro lugar para quebrar um negócio chamado endogenia, uma doença. Endogenia, que é o negócio de estar fazendo a tua formação toda no mesmo lugar. Né? E aí eu consegui o meu primeiro pós-doc, o meu primeiro pós-doutorado fora, num lugar que eu sonhava trabalhar muito, que era o MIT, lá o laboratório de mobilidade do MIT. Né? E aí fui para lá em 2008, meio que me autofinanciando, comprei passagem, tudo, e passei uns 3 meses lá, e consegui fazer uma conexão com o pessoal e consegui estabelecer um contato, que é o que eu mais queria. Depois, em 2009, a gente conseguiu uma pesquisa junto, já uma pesquisa que redes móveis colaborativas, que na época eu pioneiro, e mais projetos depois, e em 2013, eu passei mais 6 meses pós-doutorado, financiado pelo CNPq, né? E aí, nesse período, entre um pós-doutorado e outro, em 2011, por aí, que a gente criou esse laboratório, o UBLab. Né? Professor, e a gente... Diga. Só um segundinho que ele tá cortando um pouco, eu não sei Tá. aqui, só um segundo para ver se foi aqui a transmissão. Para tomar água. Peraí. Beleza. Você continua ouvindo bem? Feito? Agora estou mais longe. Está mais longe disso? Eu mudei o microfone aqui, mas para ver se fica melhor agora a transmissão. Tá legal. Mas aí, tá ouvindo bem você. Tá, jóia. Então, continua falando. Qualquer coisa me dá um toque. Bom, então, aí a gente criou esse laboratório e a gente começou a fazer pesquisas mais aplicadas, né? E essas pesquisas aplicadas eram pesquisas que a gente fazia com algumas empresas aqui. A primeira que a gente fez foi com a HP. A HP tinha uma tecnologia nova de impressão que não precisava daquelas placas, daquelas chapas para fazer impressão, e dava para fazer revistas personalizadas. E aí a gente começou a trabalhar com personalização na HP em 2010, 2011, por aí. E ali naquela pesquisa foi legal que a gente já detectou esse fenômeno de bolhas que está tendo agora em vários lugares. A gente já tinha percebido que aquilo ali era uma tendência sempre que a gente tende a personalizar muito. Né? Então ali foi legal que a gente já conseguiu estabelecer essa ideia. Mas a gente começou a ter assim, essa necessidade de criar um espaço. Esse grupo que a gente trabalhava junto, de colegas, eu, André Paz, Magda Cunha, o pessoal todo que trabalhava junto aqui, a gente começou a querer criar um espaço novo justamente para tentar deixar assim, uma pesquisa um pouco mais consistente. Né? A gente criou esse laboratório, o BLab, ele nasceu numa salinha lá na nossa faculdade, e depois a gente conseguiu uma outra sala aqui dentro do Tecnopuc. E uns 2, 3 anos atrás a gente conseguiu se mudar para esse ambiente um pouquinho maior, com 3 salas que a gente ocupa hoje. Assim, né? E depois a gente fez pesquisas com várias outras empresas aqui dentro. A gente fez pesquisa durante 5 anos, a gente fez com a RBS, que é dona desse jornal Zero Hora, que é a maior rede de comunicação aqui do Sul, nessa área de mobile, de tablets e tudo mais. Depois a gente fez com uma outra empresa chamada DB Server, que a gente está até hoje também, faz uns 5 anos que a gente está com eles. A gente criou um laboratório de internet das coisas para eles. A gente criou um laboratório que a empresa pode estar também pesquisando. Depois a gente fez pesquisas envolvendo aplicativos móveis e saúde para uma empresa grande de software chamada TOTUS, que é uma empresa nacional de software, né? E tem uma agência de publicidade aqui também, a gente faz pesquisas para eles também, para público de mais de 60 anos. Eles atendem também a conta da Renner nacional, então a gente faz algumas pesquisas de aplicativos para Renner também.
Um dos trabalhos que a gente mais tem nos dado prazer aqui também de trabalhar para a Globo.com, né? Para a Globo.com a gente tem feito várias pesquisas interessantes com eles, que é uma pesquisa a gente começou fazendo uma primeira pesquisa há 5 anos atrás, foi uma pesquisa de um tipo de plataforma de mensuração de audiência móvel, né? A Globo chegou para a gente assim, querendo entender mais como é que as pessoas consomem smartphones. E a gente começou a tentar entender assim, como é que a gente poderia ter algum tipo digamos assim, de métrica para entender como é que as pessoas usam aplicativos ao longo do dia. Então, tipo assim, quando é que as pessoas usam o WhatsApp? Em que momento do dia? Em que momento que eles estão acessando um determinado tipo de aplicativo? Quando eles estão em movimento, da casa para o trabalho, como é que eles acessam? Então, a gente acabou criando um aplicativo que era uma forma de mensurar esse tipo de hábito mobile. Foi muito bacana. Depois a gente trabalhou com eles na plataforma do Globoplay, descobrir como fazer recomendações de conteúdos no Globoplay, e métricas e algoritmos e tudo mais. A gente fez em conjunto com o pessoal da informática. Depois a gente trabalhou num outro projeto bem bacana também, que é uma coisa que a gente está estudando bastante aqui agora, que é esses smart speakers, né? Esses alto-falantes inteligentes, tipo deixa eu pegar aqui, tipo a Alexa da Amazon, né? Essa aqui está desligada agora, não tá falando. Mas tipo a Alexa da Amazon, o Google Home e a Siri da Apple, né? Esses assistentes inteligentes que a gente fala com elas e elas nos respondem e tem conteúdos gerados para isso, né? E um dia o CEO da Globo.com veio nos visitar aqui no laboratório e nos fez um desafio. Em 6 meses, vocês conseguem fazer um protótipo de um produto funcionando para a gente poder botar no ar até as eleições, né? Isso era no ano 2017, na verdade, e a gente acabou finalizando em dezembro de 2017. Isso. Eu falei, na época a gente não tinha tantos tools, ferramentas como a gente tem hoje para fazer isso, mas a gente tinha mais ou menos uma pista de como poderia fazer isso, assim, né? E aí a gente, sem saber se podia ou não, a gente falou, sim, podemos, claro, vamos lá. E a gente não sabia direito como fazer isso, mas a gente acabou reunindo rapidamente um time muito legal, de mestrandos e doutorandos lá da informática, com uma equipe nossa da comunicação, e conseguimos, em 6 meses, fazer um protótipo desse produto que eles queriam no Google Home, e fomos lá em São Paulo, na redação do G1, e apresentamos em dezembro de 2017, e no ano passado eles continuaram a evolução dessa pesquisa e criaram um produto chamado G1 nas eleições, que era um produto baseado no Google Home, que tu podia fazer perguntas sobre as eleições, podia fazer perguntas sobre fake news, sobre as últimas pesquisas e tudo mais, que nasceu dessa nossa pesquisa no laboratório. Essa pesquisa foi uma pesquisa que a gente tem muito carinho por ela, porque foi assim uma ousadia nossa, assim, foi uma coisa que a gente estava estudando antes, e quando chegou o cara, a gente estava com tudo certo para fazer, e ao mesmo tempo é uma pesquisa legal, porque a gente conseguiu fazer do começo até o final dela, assim, um ciclo desde da ideia, dos protótipos aqui no laboratório, até se transformar num produto final que as pessoas acabaram usando. Assim, né? Então, isso é muito legal, isso é muito prazeroso, assim, de poder ver a pesquisa saindo para a rua, né? A pesquisa não só ficando dentro da universidade, dos locais de laboratórios, mas a pesquisa saindo para a rua. Isso é muito legal, isso é muito bacana, assim, né? E nos dá muito prazer, assim. Bom, vocês já viram, então, na verdade, que nossa praia aqui muito é essa pesquisa mais aplicada, né? Uma pesquisa que a gente gosta de buscar, de buscar soluções e de achar aplicações para ela, né? Isso também faz parte de uma visão que a gente tem, assim, da nossa área da comunicação como um todo, assim, porque a gente acha que a gente está num momento de crise, né, do jornalismo, da publicidade, de relações públicas, de todas as nossas profissões da comunicação, e a gente tem que achar soluções, né? A nossa área de pesquisa na comunicação sempre foi muito boa de detectar problemas, detectar que
o telejornal tal tem problemas X, que a novela tal causava tais problemas de audiência, parará, mas a gente nunca foi muito bons em tentar devolver isso para a sociedade, né? Como é que a gente devolve isso com algum tipo de ação, com algum tipo de produto, de benefício? Como é que a gente ajuda a resolver a nossa área? Se a gente não fizer isso, alguém de fora vai fazer. Vai vir pessoal da informática, vai vir Google, vai vir Facebook e vai dizer como é que a gente tem que colocar nossas notícias na rua, como é que a gente tem que fazer tudo que a nossa área deveria ser responsável por isso, né? Então, acho que essa é uma questão estratégica, assim, da nossa questão, assim, de como a gente pode fazer pesquisa. Então, a gente tem muito forte essa questão da pesquisa aplicada. E é uma pesquisa aplicada que muitas vezes é financiada por fundos privados, que a gente pode ter um pouquinho mais de liberdade de poder financiar essas pesquisas, de contratar bolsistas, de comprar equipamento e tudo mais. Então, isso é uma outra questão bem importante mesmo, assim, né, de fundo assim, estratégico nosso, digamos assim, né? Então, isso é muito legal. Bom, e uma outra questão é a respeito desses tópicos que a gente trabalha, né? A gente começou, então, trabalhando com internet, depois foi internet móvel, depois a gente começou a trabalhar com wearables, com os relógios, óculos, Google Glass, a internet que a gente veste, digamos assim, e agora a gente está trabalhando com a internet das coisas, esses alto-falantes inteligentes e outras peças que a gente está trabalhando, né? Por que isso? Porque a gente, assim, se a gente pensar a internet mobile, a internet móvel, é a internet que está com a gente, né? Se a gente pensar os dispositivos wearables, isso é que está na gente, né? Se a gente pensar esses dispositivos de internet das coisas, é o que está em volta da gente. Então, com a gente, na gente e em volta da gente, a gente cria um ambiente de internet que a gente tem chamado de ubíqua, né? Internet ubíqua que tem, de alguma maneira, perpassado por qualquer tipo de ação do nosso cotidiano, né? E esse é o motivo que a gente chamou o nosso laboratório de UBI Lab, né? de ubiquidade. Esse é o nosso ponto principal, assim. Nos parece que a internet hoje, 20 anos depois dessas revoluções todas, do começo dela, a gente tem internet de forma ubíqua, em todo que é lugar, né? Em tudo que é espaço. A gente tem não só nosso telefone, smartphone, mas a gente tem num outdoor conectado na rua, numa parada de ônibus, num shopping, numa tela, em vários lugares diferentes a gente tem internet de alguma maneira, né? De algum jeito, de alguma forma de conexão. E aí a gente tem um campo enorme para tentar entender, para tentar compreender, né? E uma mudança radical em vários tipos de rotinas das nossas profissões, como no jornalismo, na publicidade, nas relações públicas, no design, que a gente tem aqui também, no cinema, que a gente tem aqui também. Essas profissões todas mudam por causa dessa questão da informação, né? A gente pode entender que essa internet nova, que essa internet que a gente está comentando tipo uma estrada sem freio para um monte de possibilidades de inovações, né? Todas essas startups que estão nascendo aí, em relação à mobilidade, né? Uber, iFood, Uber Eats, essas agora que estão alugando bicicletas e patinetes, milhares dessas novas inovações estão nascendo por causa desse ambiente, né? E aí a gente também repensa o fazer jornalismo, fazer publicidade, fazer relações públicas, fazer essas profissões voltadas à informação. Como é que a gente pode repensar elas? Como é que a gente pode entender novos espaços de atuações nossas, né? Por exemplo, aqui, com as empresas que a gente trabalha, aqui tem empresas que são basicamente de software, e eu tenho visto muitos alunos nossos trabalhando nessas empresas de software, porque software é roupagem, mas tu precisa de um conteúdo dentro dele, né? Tu precisa de textos, tu precisa de fotos, tu precisa de gráficos, tu precisa de um monte de conteúdos dentro desses softwares, né? Então, acho que a gente pode também formar a gente para trabalhar em empresas de software, não mais somente em redações, em agentes de publicidades, enfim, né? Essa semana mesmo a gente está fazendo alterações aqui no nosso currículo aqui dos nossos cursos todos da nossa escola de comunicação, para tentar ainda
aprimorar mais ainda esses conceitos, né? A gente está vendo uma porção de novas possibilidades de atuação, né, da nossa profissão, e a gente está tentando colocar isso direto no currículo para que todo mundo possa sair nessa direção, né? Isso é graduação. E o pós-graduação, nosso mestrado, doutorado, a gente está cada vez mais interessado em entender como a gente pode transformar dissertações e teses em trabalhos que podem virar, inclusive, startups, que podem virar trabalhos que são patenteados, enfim, várias outras coisas. Essa semana a gente lançou um programa aqui chamado FAST FAMECOS, que é FAST FAMECOS Startups, que a gente está transformando agora alguns projetos de graduação, alguns projetos de pós-graduação, fazendo uma pré-incubação e transformando isso em startups, né? Porque a gente pode começar a botar na rua o que a gente acha, o que a gente pensa, e pode ajudar essa revolução toda da comunicação através das nossas pesquisas, através dos nossos estudos aqui. Então, esse foi um apanhado geral assim da minha atuação, da minha carreira até aqui, do que a gente tem feito aqui na PUC, e eu deixo agora liberado para vocês. Vamos falar. Professor, eu vou fazer uma primeira pergunta por interesse próprio aqui. Temos aqui um monte de aluno aí do mestrado, estão começando agora, né? E eu queria saber se tem alguma dica para eles aí, para quem está começando o mestrado, por onde ir. Não sei nem se para quem quer fazer pesquisa aplicada, para quem quer pesquisar tecnologia, ou no geral mesmo. Acho que a minha primeira dica é pensar muito com carinho esse tema, né? Pense em um tema que pode ser útil para vocês. Não façam só o mestrado ali para pegar o diploma de mestre ali, pronto, assim, né? Pense em um tema que pode ser bacana, assim. Pense em algum tipo de assunto que vocês possam ser citados depois, né? Que vocês possam virar referência para outras pessoas que estão trabalhando depois, assim, né? E que vocês possam transformar isso de repente num livro, em outras produções. Acho que isso é legal, assim. Pensem grande, né? Pensem em que vocês podem ajudar a área a desenvolver e a gente fazer pesquisas relevantes, bacanas, discussões que sejam interessantes. Acho que isso é legal pensar, assim, né? Pensem também, assim, não tão especificamente que daqui, vocês estão começando agora e vocês vão ter 2 anos pela frente, né? Então pensem um pouquinho se daqui a 2 anos o que vocês estão pensando, será que não vai ficar meio desatualizado? Então façam um exercíciozinho, e aí acho que muito em aula vocês podem fazer, tentem puxar um pouco aí o professor de vocês aí para discussão, o que a gente pode pensar assim de temas que podem ser interessantes, que podem ajudar para daqui a 2 anos ainda serem relevantes, né? Que tópicos, que problemas a gente tem para resolver que podem ser interessantes ainda a gente continuar pensando e depois de 2 anos que vocês defenderem o trabalho de vocês, continuarem sendo relevantes, continuar sendo interessantes de vocês serem citados, né? Isso acho que é legal a gente pensar, assim, isso acho que é legal a gente tentar entender, assim, essas questões, assim, de relevância, assim, como é que vocês querem ser citados no futuro, assim, né? Eu acho que, claro, isso tem também um cruzamento com assuntos que vocês gostem, né? Vocês dedicarem todo esse tempo, assim, né? Fazer um assunto que vocês não gostem também não é legal, né? Mas acho que tem que fazer um cruzamento de coisas que vocês gostam também com temas que sejam relevantes, né? Para vocês poderem ser, de novo, serem citados depois, vocês terem um trabalho de vocês ter um destaque, né? Na nossa área da comunicação, né? Acho que é por aí a primeira dica que eu dou. Alguém? Se for fazer pergunta, tem que ser aqui perto. Não? Professor? Tem uma pergunta. Vamos lá, Camila. Não sei se eu entendi certo. Professor, não sei se eu entendi certo no comecinho, quando você estava falando a respeito da convergência, que foi um conceito que foi usado por Jenkins depois, né? Queria que você explicasse a respeito disso. Legal. Bom, o conceito não foi eu que inventei também, não foi nem eu, nem... esse é um conceito que já estava tendo, de alguma maneira, diversas pessoas estavam falando de convergência, né? Foi em volta de 97,
97, 98, por aí, quando eu comecei meu mestrado, que muita gente começava a falar, porque era uma das primeiros fenômenos que começava a acontecer na internet, né? Só que a questão é que não tinha ainda muitas obras falando sobre isso, né? A gente não tinha livros que te dissessem assim, a convergência de mídias é isso, né? A convergência de mídias a gente entende convergência de mídias com esse conceito, né? Então esse foi o maior problema que eu tive no começo de poder cunhar assim um conceito de convergência, assim, né? E na época eu fiz o meu trabalho tentando mostrar que convergência de mídias não era simplesmente um amálgama, uma junção de vários tipos de linguagens, né? Numa página de web, por exemplo, uma página de web que tenha um vídeo, um texto, uma foto, isso por si só não era convergência, isso era só uma junção, né, de várias linguagens. A convergência real ia acontecer quando a gente conseguisse ter isso tudo de uma maneira tão conectada que a gente não ia sentir muita diferença entre uma linguagem e outra, né? A gente não ia conseguir entender a fronteira entre uma linguagem e outra, né? Talvez o melhor exemplo seja aquelas páginas, essas matérias long forms ali, né? Tipo o que aconteceu com o Snowball do New York Times, né? Aquela matéria que tem aquela rolagem infinita e que a gente vai vendo vídeos se misturando com textos, com fotos, né? Aquilo ali é o que eu queria dizer na minha dissertação, que era o ideal de ter uma... Aquilo ali é um meio novo, né? É um meio resultante de uma conexão e não uma junção de várias linguagens, né? Então, eu tentei ir por esse lado, né? E aí depois, paralelamente, claro, o Jenkins e outros caras estavam estudando isso também nessas épocas e depois... mais tarde, Jenkins botou outras conexões. Ele conectou muito a questão da convergência com a questão da cultura e tudo mais. O Scolari, que é um argentino que trabalha na Espanha, tem outras visões muito legais de convergência. Teve o professor Salaverria lá na Espanha, que falou muito sobre a questão da convergência, mais especificamente no jornalismo, né? Enfim, teve vários outros tipos de prolongamentos assim, da convergência. Mas, realmente, quando eu estava começando, assim, a convergência era muito mais falada do ponto de vista da engenharia, né? Da convergência de funções, da convergência de possibilidades, por exemplo, num cabo que chega na tua casa ter sinal de telefone, de áudio, de vídeo, né? Era muito mais uma convergência do ponto de vista da engenharia do que do ponto de vista das mídias, né? Então, foi nisso que eu tive que trabalhar um pouquinho para tentar estabelecer. Mas, com certeza, assim, tem vários outros trabalhos que não sei se sou necessariamente pioneiro, mas, enfim, foi um dos primeiros a falar sobre essa questão ali, né? Se apresenta aí, Everton, para ele saber o nome, é Camila. Oi, eu me chamo Grazi. Oi. E prazer. Eu ainda sou estudante da graduação, eu estou me formando agora, e o meu TCC vai ser sobre o Pinterest. Eu queria um pouco a tua opinião sobre isso, e também eu tenho lido alguns autores. A minha opinião sobre o Pinterest que eu tenho estudado, eu acho que ele é uma rede social de curadoria imagética. Alguns autores que eu pesquisei falam que ele é uma rede social, outros falam que ele não é uma rede social, e ontem eu estava lendo uma pesquisa de um pessoal lá dos Estados Unidos, e eles falaram que o Pinterest se classificava entre uma interseção, entre uma rede social e uma plataforma. E daí eu queria tua opinião sobre isso, eu queria saber o que tu acha sobre essa rede social, e se acha que isso pode ter relevância para o futuro estudar o Pinterest hoje. Pô, bacana, super interessante mesmo, achei bem legal a tua discussão ali. Eu acho que tem várias questões envolvendo isso, assim, né? Primeiro, o fato de que a importância da curadoria hoje em dia, né? Eu estava comentando com vocês que uma das questões que a gente estava pautando agora no nosso currículo de jornalismo é justamente nessa questão, assim, do jornalista ser muito um curador de informações, né? A gente tem informações já na rede que a gente não consegue computar, que a gente não consegue processar essas informações, né? É muita coisa rolando ao mesmo tempo, é muita informação. Por minuto é feito upload no YouTube uma quantidade de vídeos que a gente não consegue ver durante a vida inteira. Então, quer dizer, é muito, muito, muito conteúdo mesmo. A gente não consegue quantificar essa quantidade de conteúdo. Então, tão importante quanto pessoas que criam conteúdos como nós, como
jornalistas, publicitários. Tão importante quanto isso é essa outra questão de curadoria, de fazer tipo playlists de assuntos, né, que a gente possa estar de alguma maneira fazendo um tipo de seleção para as pessoas poderem consumir. Então, aí que está a grande nicho do Pinterest, né? Essa questão das pessoas irem fazer uma curadoria, e é impressionante, né? Quando quer um assunto específico, assim, tu vai ali no Pinterest, tu consegue achar várias imagens em cima disso, assim, né? Agora, me parece que o Pinterest é interessante. Uma outra coisa que eu estava falando com uma outra orientanda minha, eu tenho uma orientanda que está fazendo sobre uma rede que já acabou, que chama Vine. Essa rede já acabou, né? E a gente estava comentando ontem justamente sobre essa questão dos ciclos da rede, né? De como uma rede começa, tem um pico e baixa muito e algumas acabam, né? Como foi o caso dessa Vine, né? O Pinterest é gozado porque ele teve uma super adoção no começo e agora tem uma certa, digamos assim, uma certa estagnação, assim, né? Ele me parece que alcançou um nicho, pessoas que gostam de fotos bacanas, pessoas que gostam de decoração, pessoas que gostam de coisas de comida. Me parece que ele está servindo muito mais esse nicho do que uma curadoria de maneira geral, assim, do aspecto mais amplo, né? Então, por algum motivo, ele não está sendo usado de forma mainstream como é usado o Instagram, por exemplo, né? Por talvez ter algum tipo de o conteúdo dela, o tipo de formatação, de dinâmica da rede, puxar esse tipo de conteúdo. Isso é uma coisa interessante também. Nem sempre a intenção que os criadores das redes têm quando criam a rede se traduzem pelo uso real dela, né? Twitter, por exemplo, foi criada com a ideia de fazer um microblog, né? De fazer blogs pequenos e ser uma forma de tu contar teu dia através de pequenos microposts, assim, né? E o Twitter está sendo usado ao longo desse tempo todo por milhares de outras coisas, né? Milhares de outras funções. Então, não necessariamente o que os caras imaginam no começo acontece depois. É um cruzamento entre o que eles queriam e o que as pessoas se apropriam disso, né? Então, o Pinterest me parece muito isso, assim, né? De repente, eles pensaram ter uma grande forma de galeria geral, mas as pessoas se apropriaram mais para alguns tipos de imagem do que para outros, né? Então, acho que isso é interessante a gente saber. Rede social ou não, é uma questão bem polêmica, assim, né? Eu não bateria martelo nem um lado nem no outro. YouTube, por exemplo. YouTube é uma rede social ou não é? Né? Para mim, eu tenho trocas de conversação. No momento em que eu tenho personas identificadas por um codinome e que são sempre naquele espaço que possam ter trocas dessas informações, a gente está falando de um sistema de redes sociais. Em princípio, assim, no primeiro olhar, para mim, Pinterest é uma rede social, sim, né? Eu consigo trocar informações, eu consigo ter uma dinâmica de compartilhamentos. Nesse sentido, eu vejo como uma rede social. O que a gente tem é talvez redes sociais mais complexas e menos complexas, e redes sociais com dinâmicas diferentes, né? Mas o fato de ela não ter tantas dinâmicas de trocas de compartilhamento quanto tem, por exemplo, o Facebook, não significa que ela não seja uma rede social. Ela é uma rede social focada por um assunto bem específico, por um tipo de utilização bem específica, né? Muito obrigada. Valeu. Mas é muito bacana essa questão mesmo, muito legal. Oportunidade é agora, pessoal. Boa tarde, professor. Meu nome é Sara, eu sou aluna aqui do mestrado, que a gente está começando agora. A minha pergunta é mais justamente sobre a questão das pesquisas aplicadas, porque é uma coisa que a gente estava discutindo ontem na disciplina de metodologia. Eu queria que você falasse um pouco sobre como você vê esse cenário das pesquisas aplicadas na comunicação, aqui mais assim, nas pós-graduações mesmo do Brasil. Como é que você vê isso? Porque você falou tanto, a gente vê a relevância de fazer, né, a pesquisa aplicada, de fazer os testes. E como é que você vê isso de uma forma geral? Vamos lá. Primeiro, eu acho que é interessante a gente perceber assim, que a pesquisa aplicada ela foi a minha opção, né, de trabalho, né? Mas não significa necessariamente desmerecer a pesquisa teórica, né?
Eu acho que a gente tem as duas coisas trabalhando em paralelo, assim, né? Acho que a teoria pode nos ajudar a repensar as estruturas. Eu gosto de pensar as coisas um pouco conectadas, assim, né? Muitas vezes a gente parte de um contexto, tipo essa discussão que a gente estava tendo agora do Pinterest, né? A gente pode partir de um ponto de vista mais teórico para entender o que é uma rede social, né? O que é uma dinâmica de redes sociais. Como é que é a dinâmica da conversação em rede? Como a gente pensa a teoria das redes? Como a gente pensa essa estrutura da forma que a gente se comunica no Pinterest, que tem dinâmicas de conversação que são diferentes de outras redes. Então, a gente pode unir essa questão do pensamento de uma provocação mais teórica com uma aplicação prática, né? E aí, a partir dessa provocação teórica, a gente pode tentar fazer umas aplicações práticas. A gente pode tentar fazer umas personas no Pinterest, a gente pode tentar fazer uns experimentos no Pinterest, a gente pode criar usuários no Pinterest que tenham reações diferentes para a gente testar tipos diferentes de conversações, e aí a partir dessa aplicação que a gente faz, a gente volta para a teoria e reescreve, repensa e reflete de novo sobre o que a gente está pensando, né? Então eu acho que isso é uma coisa interessante, a gente não vê a pesquisa aplicada como o oposto da pesquisa teórica, né? Eu acho que as duas coisas podem e devem estar funcionando em paralelo e em conjunto, né? Acho que as duas coisas são super importantes, e é isso que a gente tenta fazer, assim, a gente tenta não teorizar a partir da prática e praticar a partir da teoria, digamos assim, né? Fazer um sistema que a gente consiga fazer as duas coisas. Agora, claro, tem colegas nossos aqui que são estritamente teóricos e gostam de refletir a partir da teoria e tentando fazer algum tipo de reflexão a partir das reflexões das outras pessoas, né? É uma outra linha de trabalho que eu acho muito bacana, mas não é a nossa linha, digamos assim, né? Do nosso grupo aqui, do Bileb, né? Então eu acho que essa é uma coisa interessante de a gente poder pensar e refletir, mas acho que é legal de pensar nesse sentido, assim, de a pesquisa aplicada não necessariamente ser o oposto da pesquisa teórica, né? Vamos ver. Você queria perguntar, talvez eu dá um oi. Olá, boa tarde. Sou aqui aluna do mestrado também. Eu queria fazer uma pergunta, se existe similitudes ou diferenças entre a teoria fundamentada e a aplicada, que você acabou de explicar. Eu acho que é bem por aí, assim, eu acho que é bem nesse sentido, assim, que a gente pode pensar que, assim, acho que nem tudo é só teórico e nem tudo é só prático, né? Sei lá, se a gente for pensar em caras teóricos da física, assim, caras super conceituados, assim, pensa no Einstein, né? Tudo que ele pensou agora sobre essa visualização do buraco negro que a gente viu agora eram questões teóricas, mas que de alguma maneira tinha algum fundo prático, que ele estava observando um fenômeno da natureza que é prático, que são os buracos negros, né? Mas ele estava teorizando há 100 anos atrás, praticamente, porque ele não tinha meios de poder pesquisar na prática aquilo ali, né? Então, no fundo, toda a pesquisa teórica, ela se reflete de alguma maneira na prática, né? A gente, assim como a gente talvez não possa dividir tanto a questão da pesquisa das nossas áreas, né, nas áreas de humanas com as áreas de exatas, né? As áreas de exatas não são tão exatas assim como se parece, elas também são têm sua margem de erro e podem ser pensadas do ponto de vista humano de um lado ou de outro, né? A matemática não é uma ciência necessariamente exata, se a gente for pensar bem a fundo na teoria dela, assim como a gente não pode, então, isolar tanto humanas e exatas, a gente não pode isolar tanto essa questão do aplicada e do teórico, né? Porque, no fundo, a teoria ela tem que falar de algum ponto de vista, de algum aspecto prático. A teoria pura não existe, né? Uma prática pura não existe sem uma explicação dessa prática, né? A teoria é muito uma explicação da dinâmica da prática também. Então, por isso, na minha cabeça, eu não consigo separar essas coisas todas. Eu não consigo separar humanas e exatas, não consigo separar teoria e prática. Para mim, todas essas coisas estão dentro do mesmo campo do conhecimento, assim, né? Me parece muito nesse sentido. E eu acho, uma opinião bem pessoal, assim, que se a gente começar a pensar um pouquinho menos sem essas barreiras, a gente ganha muito, né? A gente passa a ganhar muito, assim, nesse sentido de
de não ter limites, não ter fronteiras para o conhecimento, né? Eu vejo muitos colegas dizendo assim, mas aqui já estou entrando na área das exatas, vamos continuar nas humanas, porque eu sou um cara de humanas, tudo mais. Por que precisa ser um cara de humanas, né? Nós somos... os fenômenos são em todas as nossas voltas, a gente que fica botando etiquetas nos fenômenos, né? Esse é o fenômeno de humanas, esse é o fenômeno de exatas, a gente fica rotulando essas coisas todas, né? E eu acho que a gente acaba perdendo muito com esse tipo de rótulo, né? Isso veio a universidade é uma instituição medieval, né? A gente começou as primeiras universidades lá na faixa de 1500 e poucos, assim, né? Até antes, tem umas universidades mais antigas, Bolonha e Coimbra. As universidades antigas são 1100, 1200, até antes da Idade Média se formar como um todo, assim, né? E essas classificações vêm desde esses momentos, né? A gente está vivendo uma certa forma de classificação medieval ainda do conhecimento, né? E a gente pode partir para outros tipos de expansão do conhecimento. Me parece que a gente pode, sem ficar com tantas barreiras assim, a gente pode ser muito mais profundo e olhar mais globalmente os fenômenos, né? Olá, Pelanda, tudo bem? É o Gellen. Opa! Tudo bom, Gellen? Tá? Prazer ouvi-lo aí novamente. Pelanda, eu queria, por também interesse de pesquisa, queria saber como é que é a dinâmica de relacionamento aí no laboratório com profissionais de designer, programação, se vocês têm isso na rotina diária ou só em projetos específicos, principalmente programadores e tal, e se vocês têm trabalhado alguma coisa na linha de narrativas com Big Data, grandes quantidades de dados, algo assim. Beleza, obrigado. Legal, valeu, prazer te falar contigo de novo. Infelizmente, a gente não tem assim como ter um corpo 100% fixo aqui, né? A gente vai fazendo, a gente consegue financiamentos por projetos, né? Então a gente fecha um projeto com a Globo.com, por exemplo, a gente fecha, agora a gente está acabando de fazer um novo contrato com eles, a gente está fazendo um contrato por 12 meses, né? E nesses 12 meses a gente contrata bolsistas de áreas que a gente precisa trabalhar, bolsistas da informática, bolsistas da comunicação, designers e gente de repente a gente já contratou gente da engenharia, já teve bolsista de design também, bolsistas da matemática. A gente teve uma vez que a gente queria fazer um algoritmo lá. Então a gente acaba tendo gente trabalhando por projetos. A gente não tem uma forma de financiamento fixo que a gente consiga ter gente trabalhando assim para o laboratório e não para os projetos específicos, né? A gente não tem nenhum tipo de contrato que passe de 12 meses. Então, cada 12 meses a gente está renovando, e até por isso a gente tem que mostrar serviço para poder dar sentido para o pessoal querer renovar os projetos, né? E sobre Big Data, a gente trabalhou muito com esse projeto que eu estava comentando ali da Globo.com agora, nessa questão assim de um pouco do que o Netflix está fazendo também, né? De conseguir fazer com que a gente tenha várias informações do uso, dos hábitos de uso das pessoas, e a gente consiga transformar isso em alguma coisa relevante que possa recomendar conteúdos para ela. Indo nessa direção da curadoria de conteúdos que a gente estava falando do Pinterest, né? De certa forma, que o Spotify, que o Netflix e que a Globo quer fazer agora também, todos esses caras tem que fazer muito recomendação de conteúdo, né? Porque o catálogo deles é enorme. É muito difícil a gente fazer um browser só visual, né? Da quantidade de músicas que tem no Spotify, da quantidade de vídeos que tem no Netflix, no Play. A gente como só visualmente fazer um browser desse conteúdo todo. Então, tem que ter outras formas de recomendação, tem que ter outras formas para as pessoas poderem aproveitar melhor aquele serviço e poderem também ver o valor naquela assinatura que elas pagam, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessas dinâmicas, em formas de visualização desses tipos de conteúdo. E aí, a Big Data entra por aí, porque Big Data não é tanto pela informação ser grande, mas muito pela informação ser desconexa, né? Então, como é que a gente pode conectar o horário que o cara está vendo
com o tipo de filme, com a cor do filme, com o tipo de ritmo que o filme tem, como é que a gente pode pensar vários desses parâmetros e conseguir achar uma forma de recomendar de volta para a pessoa, né? Então, isso a gente tem trabalhado direto ali, trabalhando com nossos colegas aqui da informática, e é muito legal. Até que participou desse grupo também por dois bate-papos, e depois a gente está convidando agora para participar mais continuamente, é o Gerbasi, nosso colega que é cineasta, que é diretor. Então, foi muito legal o papo dele, porque ele começou a nos dar um ponto de vista de quem está produzindo o conteúdo, de como é que ele imagina as cenas e que informação pode ser capturada nas cenas. Então, é muito legal. E essa reunião foi uma das reuniões mais legais que a gente teve no passado, no projeto que a gente estava fazendo no passado, que foi com o pessoal da informática, a gente da comunicação, o Gerbasi do cinema. Quer dizer, quando a gente tem essa quantidade de saberes, de áreas diferentes, é muito legal, é muito proveitoso, assim, né? Eu sou fã dessas pesquisas que são multidisciplinares. Vou agradecer, tá? Professor, muito obrigado mais uma vez. É um prazer ouvir você, aprender com você. Muito grato aí por ter participado, por ter auxiliado a gente com essas informações. Não, obrigado pela discussão, muito bacana, adorei. E me convidem mais vezes, vamos bater mais papo aí. Beleza, valeu. Até mais. Valeu, Lucas. Valeu, pessoal. Até mais. Atenção.